Salmo 103. Nós vamos, com a ajuda do Senhor, caminhar um pouquinho por esse caminho aqui do perdão. Nós vamos ler apenas do versículo 3 até o versículo 5, de 3 a 5. A palavra, ela diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O versículo 10: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, a nossa alegria, ela é infindável, porque a própria alegria que o Senhor nos tem. Te damos graças, Pai, porque mais uma vez, confiados no Senhor, ó Pai, estamos reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus, para ver algo mais daquilo que Ele é e fez por cada um de nós. Nos dê sabedoria e alegria para proclamar e receber a Tua palavra, Pai. Pai Santo, ministre aos nossos corações, a Tua igreja. Nós temos sido alimentados com a Tua palavra, Pai, com as Tuas promessas, e quão preciosas promessas o Senhor tem para cada um de nós, para a Sua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos guardado e nos dado cada vez mais acréscimo da pessoa de Cristo. Então nós entendemos que Ele está sendo formado em nós. E nessa noite, Pai, vê se há algum impedimento para o crescimento de nós como Igreja do Senhor na pessoa de Cristo. Não naquilo que concerne a quantidade, Pai, mas em qualidade. Por isso nós confiamos a Tua palavra a Ti mesmo, para que Tu venhas abençoá-la e interpretá-la para nós pelo Teu Espírito. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nessa noite vamos falar de um assunto que para muitos até então é um grande impedimento na vida espiritual para crescermos no Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Todos nós sabemos, e quem não sabe então ficará sabendo nessa noite, que o assunto do perdão é um assunto que mexe muito conosco. Falta de perdão, ela é uma das causas de doenças terríveis na vida de uma pessoa que é filho de Deus, porque todo filho de Deus já foi perdoado de tudo em Cristo, e quando essa pessoa não perdoa, ela está atraindo para si a mão pesada do Senhor. Então ela vai desenvolver uma série de doenças como que psicomáticas, de origem nervosa, doenças. Uma pessoa que não perdoa, ela se torna muito nervosa. Uma pessoa que não perdoa, ela não consegue orar. Uma pessoa que não perdoa, ela não consegue ofertar ao Senhor absolutamente nada. Pode, às vezes, ofertar de uma forma religiosa, mas lá dentro, no seu interior, existe algo que está apodrecendo. Então, o perdão do Senhor, ele abre para os filhos de Deus uma fonte de vida, onde a mágoa tinha aberto uma cova. Perdão para os filhos de Deus é vida. Nós gostamos muito, ou pelo menos apreciamos muito, quando Paulo fala em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus. Irmãos, imitar a Deus, do ponto de vista humano, parece algo impossível. Como vamos imitar aquele que é o Deus perfeito, que é o Deus soberano? Mas não é nesse sentido. Quando Deus, Espírito Santo,
que inspirou todas as Escrituras, quando ele fala para nós imitarmos a Deus, é porque Ele já nos capacitou a fazermos isso. E perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, nós não temos capacidade. Ninguém de nós aqui tem, porque nós preferimos reter as mágoas, os ressentimentos, as pessoas que nos machucaram, mas nós não vamos perdoar. A nossa atitude não é de perdão. Mas quando nós contemplamos a obra que Cristo realizou lá no Calvário, removendo o nosso pecado, irmão, que texto lindo aquele de João 1, versículo 29, temos que apreciar aquele texto, que diz assim: quando João Batista viu Jesus, ele teve uma visão de quem era Jesus. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio tirar o pecado. O pecado é toda aquela fonte produtora de pecados. Então, pecado é aquilo com que você nasceu. Às vezes nós pensamos assim, isso aqui é pecado? Se eu estou fazendo isso é pecado, você vai estar pecando contra o Senhor, mas você já nasceu com o pecado. A palavra fala naquele precioso texto também, que é um alerta para todos nós, que diz assim, Romanos 5, versículo 12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Mas Cristo removeu este pecado de nós. E Ele substituiu-nos na cruz. A vida cristã é uma vida substituta. É não mais eu, mas Cristo habitando em nós. Então, às vezes nós não compreendemos aquele texto de Gálatas 2, versículo 20. Aquele texto de Gálatas 2:20, Paulo não está tratando ali, irmão, entenda uma coisa, de pecado. Ele está tratando ali da vida da alma. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não eu, mas Cristo. Agora, Romanos 6,6 trata do pecado, trata da morte do velho homem, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, junto com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então nós morremos com Cristo, estamos justificados do pecado, mas não ficamos ali na morte, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então o problema de Deus conosco está plenamente resolvido. E o pecado nosso, ele nunca será perdoado, não tem uma outra forma, porque, irmãos, existem muitos evangélicos, muitos crentes que pecam e vai pedir perdão para Deus. Pecam e vai pedir perdão para Deus. E se ela peca hoje aqui e não pede perdão e atravessa a rua, o carro atropela e ela morre, será que ela vai para o inferno? Irmãos, a obra de Cristo na cruz foi plena e perfeita. A única base para Deus nos perdoar é aquilo que Cristo fez lá na cruz. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 14, um texto conhecido nosso, está escrito assim: mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade, que é o pecado, que é a transgressão, que é a iniquidade, é a mesma coisa, certamente esta maldade não será perdoada ou expiada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não adianta a pessoa pecar, pedir perdão, porque Deus não vai te perdoar. Deus não vai te perdoar, sabe por quê? Porque Ele já lhe perdoou lá na cruz em Cristo. E a palavra fala que quando Deus perdoa, é de uma vez para sempre. A palavra fala assim, por exemplo, Hebreus 8, versículo 12, que Ele, quando perdoa os nossos pecados, Ele não se lembra mais. Ele não se lembra. Aí você vai pedir perdão para Deus: Senhor, perdoa o meu pecado. Qual, filho? O teu pecado já foi incluído no sacrifício do meu filho, lá na cruz em Cristo. Agora, nós temos um problema sério, porque nós convivemos com pessoas no nosso dia a dia. E, por exemplo, nós vamos pecar contra quem? Contra pessoas. De repente você fala mais alto com a sua esposa, ou você, marido, ou você, esposa, ofende o seu marido, porque
casamento, irmãos, ele é um laboratório. Casamento é algo assim fantástico, é maravilhoso, claro que é, mas no casamento é o local onde Deus vai nos aperfeiçoar. Não é assim? Não tem dia, parece que o seu marido está insuportável. Não tem dia, parece que a esposa, você chega naquele dia, você quer descansar e a esposa parece uma gralha. Sabe aquelas gralhas assim que, as maritacas, não sei, fala, porque mulher, a mulher tem uma tendência de falar, mulher fala, o problema é que os homens não sabem escutar. Mas a mulher fala, ela precisa de desabafar. Então, e você é a pessoa responsável. E não fique chateado, porque se o cachorrinho da tua sogra que mora lá em Portugal morrer, mas o marido aqui é o culpado. Não é que você é o culpado, é que ela precisa extravasar. Estão me compreendendo? E quando tem esses choques nos nossos lares, irmãos, precisa de haver uma coisa chamada perdão. Quantas vezes eu tenho pecado contra minha esposa? Eu tenho que pedir perdão para quem? Para ela. Não para Deus, porque quando eu peco contra a minha esposa, o meu problema com Deus está resolvido. A palavra fala, por exemplo, abra comigo lá e acompanhe esse texto, lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32, nós temos aqui um versículo preciosíssimo. Aqui o apóstolo Paulo está tratando sobre, mostrando o caminho para a santidade, mostrando a questão do despojamento, porque nós morremos com Cristo, nós podemos ser despojados agora, mas ele chega aqui, irmãos, no versículo 31, e o foco é o 32, ele diz no 31 o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Irmãos, mas nós não nascemos de novo? Nós não somos novas criaturas, não temos a vida de Cristo, quer dizer que essas coisas ainda podem habitar em nós? Amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia e toda malícia? Claro que pode. Tanto é que, se você ler nos versículos anteriores aqui, no versículo 26, a palavra fala assim: irai-vos e não pequeis, porque Deus sabe que nós vamos ficar irados. Irmãos, e nós, quando nós estamos cheios de nós mesmos, por que a gente fica muito irado e nervoso? E quando a gente, às vezes, tem aquela crise de piti, sabe o que é piti, né? Uma crise nervosa, uma crise assim, parece uma loucura, que a pessoa parece ficar fora de si, você tem vontade até de matar. Mas não é filho de Deus em Cristo Jesus? É filho de Deus. Mas por que isso ocorre? É porque você está cheio de si mesmo. Você é uma pessoa nervosa, irritada, você é uma pessoa que quando mexe no teu ego, porque você se ama demais. Então quando cutuca a cobra com a vara curta, você já mostra os seus venenos. Mas aí você vai ferir, aí você vai machucar. Então, o Espírito Santo, Ele quer trabalhar na nossa alma agora. Você nasceu de novo, Ele começou uma boa obra em nós, Filipenses 1,6, e Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, dia a dia Ele vai operar em nós, Ele vai trazer na nossa vida a cruz operando, Ele vai trazer as circunstâncias, parece que tudo está dando errado, as portas se fecham, eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado. É um ponto que Deus quer levar a pessoa, se desesperar da própria vida, porque Ele vai encontrar toda a suficiência de todos os recursos espirituais em Cristo Jesus. E aí Ele diz aqui no versículo 32, antes, sede uns para com os outros, o que? Benignos. Irmãos, nós não somos benignos. Essa benignidade é fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, Ele está pedindo isso para nós porque Ele já colocou isso em nós, benignidade. Nós não somos religiosos, irmãos. Olha, eu tenho muita dificuldade com gente que é crente e com evangélico.
É um povo difícil de ser tratado. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela se torna um filho, uma filha de Deus. Ele entende que foi perdoado por tudo pelo Senhor. A obra que Cristo fez na cruz, ela foi plena, ela foi perfeita. Ela alcançou, atingiu o nosso carnegão, ela tirou pela raiz o nosso pecado, o nosso velho homem. E Ele deu um jeito de matar o nosso velho homem, matou. Você foi livre de você mesmo. Porque o grande problema não são as outras pessoas, é nós mesmos. Você já ficou nervoso, irritado? Você já parou para pensar de onde que vem a tua irritação? De você mesmo. Você que é nervoso, você que é irritado e coloca a culpa nos outros. Você que me irrita, não é assim sempre? Não é a pessoa que nos irrita, a pessoa vai estimular aquilo que nós somos, irritados. Irmãos, nós somos tão mesquinhos, irmãos. Nós precisamos de conhecer o Senhor. O Senhor da glória, como dissemos hoje pela manhã, Ele fez morada em nós e nunca mais vai sair. Então Ele quer transformar a nossa vida agora de dentro para fora. Então Ele está dizendo aqui, sede uns para com os outros benignos, está dizendo, eu vou dar a habilidade, a capacidade para vocês para ser bons, porque nós não somos bons. Bom só tem um, que é Deus, e nós nos achamos muito bom, né? Não somos bons, irmãos. Você pensa que você é bom, você está iludido a teu respeito, porque a Bíblia diz que você não é bom, mesmo sendo nascido de novo. Por quê? Porque Jesus disse assim para seus discípulos, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas para aqueles que o pedirem. Está vendo? Então, essa tendência que nós somos bonzinhos, a gente pode fingir bondade. Às vezes nos nossos relacionamentos, principalmente quem, aqui eu creio que tem muitos jovens que estão namorando, né? A maioria dos namoros no início é tudo um fingimento. Eu te amo, eu vou fazer você muito feliz. Vai nada, você não tem capacidade para isso, você depende do Senhor. Eu falei com um irmão essa semana, ele disse o seguinte, olha, hoje casamento no civil, aquele papel lá, é igual papel higiênico, faz lá todo o processo, mas amanhã depois já estão separando. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa triste. Então, para não ter problema com o cartório, vamos morar juntos. Irmão, isso é terrível. Isso é terrível. Então, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Não fala para você pedir perdão para Deus. Se você pecou contra seu irmão, peça perdão para o seu irmão. Você pecou contra a sua esposa, peça perdão para a sua esposa. Você pecou contra o seu marido, peça perdão para o seu marido. Ou seja lá quem for, com teu chefe. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele disse assim, se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele, é ele contra, se você perceber que ele tem alguma coisa contra você, é para você ir lá e reconciliar com ele. Irmão, será que nós vivemos um cristianismo prático? Ou nosso cristianismo é um cristianismo assim de, eu conheço a verdade, eu tenho feito as minhas orações. Irmãos, você está ainda ali na praia, você precisa o Senhor quer te levar para águas profundas. Então, perdoando-vos uns aos outros, aqui agora no final do versículo vai mostrar que Ele não tem mais perdão para nós. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vai perdoar, vos perdoou. Não é que Ele vai perdoar, Deus em Cristo já vos perdoou. O problema nosso com Deus está resolvido, Ele já nos perdoou, vos perdoou. Então, querido, perdão, ele é um ato de decisão. Perdão é uma questão de vontade. Vamos deixar que o tempo vai resolver. Essa é a linguagem do mundo.
Se você pecou contra seu irmão, vai lá imediatamente, peça perdão. Se você discutiu, isso pode ocorrer. Pecou contra sua esposa, seu marido, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Antes de amanhecer o dia, olha, irmãos, perdão é difícil. Você pensa que é fácil a gente se prostrar assim diante da esposa e falar, olha, me perdoa porque eu estava errado, eu te magoei? Não é fácil, irmãos. Mas se eu não fizer isso quando eu pecar contra ela, como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou orar? Não tem possibilidade. Não tem possibilidade. Quando nós não vivemos um cristianismo prático de perdoadores, nós estamos vivendo uma hipocrisia. Hipocrisia. E o que mais tem hoje no meio chamado evangélico é hipócritas, que vestem uma máscara de cristão, bonitinhos, mas sem realidade espiritual, que nunca experimentaram a obra do Calvário. Lá no Calvário, irmãos, foi o teu fim, o fim do teu pecado, o fim da tua chatice, o fim do teu orgulho, o fim de você achar que o que você faz é o certo, é o adequado. Não, lá acabou, lá você morreu e agora Cristo assume o controle da sua vida. Como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Cristo não é apenas minha vida, mas é o meu viver, e eu tenho que espelhar o meu Senhor em tudo aquilo que eu falo, que eu penso, as minhas atitudes, principalmente naquilo que concerne ao perdão. Então, perdão é uma decisão no que se refere às questões internas que perturbam e tira a paz do indivíduo. Perdão não é bom para a pessoa que lhe ofendeu, perdão é bom para quem foi ofendido e perdoa. Você vai viver uma vida leve, porque se você não perdoar, meu querido irmão, todas as vezes que você vê aquela pessoa, que ela vai ficar aí na tua garganta, te sufocando. Você vai ter pesadelo à noite, você não vai dormir direito à noite, vai roubar a tua paz, você vai ter perturbação, porque aquela pessoa está junto com você. Solta ela. Não é ligar para ela, se ela mora na mesma cidade, vai lá, olha, eu estou com raiva de você porque um dia você falou mal de mim, mas eu fiquei muito chateado, então me perdoa em nome de Jesus. Opa! Aí você vai experimentar leveza, leveza. Irmãos, você tem ódio de alguém? Todos aqui, vocês odeiam alguém ou não? Às vezes pode ser um marido que é um traste, uma mulher que não vale o feijão que come, mas precisa perdoar. Se somos filhos de Deus em Cristo Jesus, né? Uma pessoa que não perdoa, ela é uma forma, vamos dizer assim, de orgulho e matador número 1 da vida espiritual. Quem não perdoa está se matando espiritualmente, está, Efésios 4:30, entristecendo o Espírito do Senhor, porque foi perdoado e não perdoa, ele começa a atrair doenças para si. Entende, irmãos? Alguém te machucou? Queridos, sabe aquelas pessoas que te ferem e te machucam? Não há vingança maior para você do que você ir lá e perdoar essa pessoa. Você vai destruir aquela pessoa. Percebe? Filhos de Deus não tem essa questão de vingar. Jamais, irmãos. Lembra do Senhor Jesus? Quando ele foi preso ali, levaram para o pretório, interrogaram e depois decidiram crucificá-lo. Então batia na cabeça dele, arrancava pedaço da barba dele de tanto ódio, cuspia na cara dele. Depois surraram o Senhor Jesus Cristo, pregaram ele numa cruz, deslocaram ali seus troncos do braço, porque puxaram, não dava para colocar o prego, tiveram que puxar, e depois ele ali na cruz,
aqueles monstros que infligiram tanta dor a ele, ele disse assim para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, quando nós não perdoamos, nós queremos nos colocar acima de Deus, porque Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nos criou, que tem o domínio de todas as coisas, até do fio de cabelo da tua cabeça, Ele foi para a cruz perdoar eu e você do nosso pecado e nos dar a vida eterna. Agora, quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando maior do que Deus, porque Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, não há alguém que se compare a Ele no céu, não há alguém que possa se inigualar a Ele na terra. Ele nos perdoou, irmão. Quem somos nós para não perdoar? Quem não perdoa, irmãos, tem que avaliar se é um filho de Deus ou se é um filho do diabo. Porque hoje em dia que se vê mais é filho do diabo com uma veste muito bonita de evangélico, mas que não perdoa, que são ranzinzas. Olha, todas aquelas pessoas que foram perdoadas e não perdoam, normalmente elas são muito irritadas, elas gostam de dar coice, elas são assim inquietas, com o tempo começa a andar encurvada, porque a mão de Deus pesa. Já nós vamos ver os textos da palavra para a gente analisar que isto aqui é algo muito sério. A palavra chega a dizer no Salmo 32, para a gente não ser como o cavalo ou a mula sem entendimento. Queridos, Deus nos perdoa em Cristo, perdoa para você ser feliz, para ter uma vida próspera espiritualmente e também materialmente. Um filho de Deus em Cristo Jesus. Isto é tão maravilhoso para nós, irmãos. Então, eu particularmente, eu não conheço nenhuma pessoa que é bem-aventurada porque ela não perdoa. Entende, irmãos? Todas as pessoas que não perdoam, elas não são bem-aventuradas, elas são pessoas amarguradas. Elas infectam todo aquele ambiente, sabia? Você fica desconfortável porque uma pessoa que é muito ríspida, sempre diz palavras grosseiras. Quando você vê uma pessoa muito nervosa, muito grosseira, muito ríspida, aquelas pessoas que escoiceiam igual um cavalo velho, é porque foi perdoada e não perdoa, então a mão de Deus começa a pesar sobre a vida dessa pessoa. E o humor dela, o vigor dela fica um humor seco. Abra comigo no Salmo 32. Aqui, irmãos, temos uma declaração tão preciosa daqueles que foram perdoados e não perdoam. A Bíblia, ela diz assim, Salmos 32, normalmente as pessoas que não perdoam, elas são muito inquietas, ela não consegue se aquietar, parece ter um bicho, fica mordendo por baixo, ela fica, falta de perdão. Às vezes tem que perdoar uma sogra, né? Graças ao Senhor que eu me dou muito bem com a minha sogra e com o meu sogro, mas tem gente que tem problema com sogra e sogro, tem que perdoar, né? Deixa a sogra em casa, fica carregando a sogra aí nas tuas costas, não. É terrível, irmãos. Diz assim, versículo 1: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Irmãos, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui interessante. Esse versículo aqui que diz assim, a quem o Senhor não atribui iniquidade, mas o Senhor, mesmo sendo eu filho de Deus, Ele pode atribuir a mim alguma iniquidade? Ele pode voltar atrás, de alguns aspectos. Temos, depois vocês podem ler na casa de vocês, aquele texto lindo, não vai dar para a gente, talvez a gente vê algumas coisas dele, mas Mateus 18, de 23 a 35, fala dos verdugos da alma. Você sabe o que é verdugo, né? Verdugos são aqueles carrascos que aqueles senhores feudais colocavam aquele escravo naquele tronco e mandava vir lá o malfeitor, né? Não o benfeitor, mas o malfeitor,
pegava o chicote e surrava aquele escravo, aqueles braços grossos, e despencava toda a ira naquele escravo lá, e ele ficava totalmente mole de tanto apanhar. Jesus, ele disse assim, porque lá em Mateus 18, de 23 a 35, a história era de um homem que ele devia para o seu rei uma quantidade exorbitante, impagável. Ele não tinha com o que pagar, então foram cobrar a dívida dele. Se você não pagar, você vai ser escravo, você, tua esposa e teus filhos. Então ele se prostrou diante ali do rei e disse o seguinte: olha, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Era uma dívida que ele não tinha como pagar. Então o Senhor, compadecido, perdoou-lhe a dívida. Normalmente quem perdoa perde, mas quem perdoa perde para ganhar. Com o Senhor você nunca vai perder, você sempre vai ganhar, né? Aquele que foi perdoado de uma dívida exorbitante, ele encontrou alguém que ele devia 100 denários. Ele pegou esse cara que devia 100 denários, ele foi perdoado de uma quantia gigantesca. Pegou o teu conservo e sufocava: paga-me o que me deves. E ele reverentemente disse o seguinte: olha, sê paciente comigo, eu vou te pagar tudo. E ele poderia pagar com o seu trabalho, mas ele, o que ele fez? Encerrou ele e a esposa numa prisão. Vendo os conservos do rei aquilo que ele havia feito, porque o rei havia perdoado ele de uma quantia muito grande, ele não perdoou alguém que ele devia para ele uma quantidade que em um ano ele poderia pagar. Então o rei voltou atrás, dizendo o seguinte: não devias tu ser misericordioso com aquele teu conservo, porque eu não te perdoei toda a dívida? Não devias tu também proceder de igual forma? Então pegou ele e entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. E aí Jesus vai dizer no versículo 35, assim também fará meu Pai Celestial, se do íntimo não perdoar cada um ao seu próximo. Ou seja, ele vai entregar para os verdugos. As pessoas que foram perdoadas e não perdoam, elas têm uma doença que, do ponto de vista clínico, não é detectado. Eu falo isso, irmãos, porque já atendi muitas pessoas com problemas de perdão. E o perdão vai adoecendo a pessoa, vai adoecendo as emoções, a pessoa começa a ter problemas no corpo, começa a andar encurvada, começa a ter asma, falta de ar, começa a ficar, acorda de noite meio assim, como que numa fadiga, fica muito mal. Quantas pessoas já vieram falar para mim: olha, eu já fiz um monte de exames e o médico diz que eu não tenho nada. E a gente vai conversar com aquela pessoa. Aí de repente é um marido que foi embora com uma outra mulher e ela não perdoou. Mas eu não consigo perdoar aquele monstro que me deixou com os filhos e foi embora. Mas se diz uma pessoa cristã, se não perdoar, meu irmão, a mão de Deus vai pesar. Olha aqui o versículo 4. Vamos ler Salmo 32, verso 3, né? Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quem foi perdoado pelo Senhor e não libera perdão, ela não faz outra coisa a não ser gemer, e todo dia, porque ela está com aquela pessoa ali que ela não quer perdoar, porque perdão está na vontade. Eu não tenho condições de perdoar. Mentira, porque Deus lhe perdoou e enviou Cristo para habitar dentro de você. Ele perdoou você na cruz em Cristo e Cristo agora é sua vida. Queridos, Ele é o perdoador. Agora, quando você não perdoa, você está cheio de si mesmo, porque cristianismo é não mais eu, mas Cristo. Então, perdoe com o perdão de Cristo. Para que ficar sofrendo?
Para que ficar se suicidando espiritualmente? Perdoe. Aí o 4 diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Aquele que não libera perdão, aquele que não perdoa, a mão de Deus pesa sobre a vida dessa pessoa. E a palavra fala assim que, e o meu vigor, a palavra aqui vigor no hebraico significa o meu humor, o meu riso, a minha alegria, se tornou em sequidão de estio. Sequidão é um período de seca, que não chove aí, de repente fica 6 meses sem chover aqui. Então o terreno, o solo vai ficar tudo seco, poeira, fica um clima desagradável, desconfortável. Então, aqueles que não perdoam, a mão de Deus pesa e o humor, o vigor dessa pessoa fica em sequidão de estio, ela fica ríspida. Ô meu irmão, o que você tem? Eu não tenho nada. Fica assim. Eu não aguento mais. Porque está ali dentro, está fervendo. Entendeu? Ela colocou uma pedra na tampa do vulcão e aquilo está dentro. Uma hora aquilo lá explode, arrebenta. Perdoa, meu irmão. Cristianismo não é viver uma vida assim, por exemplo, humilde, porque humildade nós podemos fingir ser humildes também, mas pedir perdão é se humilhar. Aí sim há um cristianismo verdadeiro, autêntico. Irmão, perdão é a cura para a tua alma, para mim, a tua alma. O perdão é não apenas a cura, é a saúde para a alma. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então, perdoou, aí tem cura, sara todas as tuas enfermidades. Compreende? Vamos para um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Um texto muito precioso, nós devemos olhar para ele com bastante carinho, irmãos. Porque, irmãos, quando você sofre com a injustiça de um homem mau, escute aqui, quando você sofre com a injustiça de um homem mau, perdoe. Sabe por quê? Porque se você não perdoar, serão 2 homens maus. Muito sério. E aqui Colossenses 3,13, a palavra de Deus ela diz assim, olha: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É o imperativo, percebe? Você tem queixa contra alguma pessoa nesse mundo? Tem queixa? Perdoa. Ah, você chega assim, então vou chegar em casa hoje, ai Senhor, eu ofendi muito aquela pessoa, me perdoa. Nananina. Pedir perdão para Deus é muito fácil. Ele manda a gente ir ter com a pessoa e pedir perdão para ela. Isso é atitude de um cristão verdadeiro, não de um crente religioso mequetrefe. Fala baixo, para vocês não ouvirem. Entende, irmãos? Deus tem nos chamado para viver um cristianismo prático, um cristianismo real, verdadeiro, que expressa a pessoa de Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Uma existência escravizada pelo ódio, uma existência escravizada pelo rancor, uma existência escravizada por ressentimentos, pode se tornar uma prisão terrível, não só terrível, mas como uma prisão perpétua. Você está dando vazão para Satanás colocar na sua vida umas grades invisíveis, que você fica preso ali. Quando você perdoa, aquelas grades invisíveis, elas são arrebentadas. O poder da unção faz isso.
A unção quebra o jugo, qualquer tipo de jugo que é colocado sobre nós. E Deus, para que então você possa amar e perdoar, Ele não vai colocar perto de você pessoas bacanas, pessoas legais. Amar o amável, não temos nenhuma dificuldade, não é verdade, seu Luiz? Amar as pessoas que nos amam é muito fácil. Mas Deus vai colocar perto de você pessoa chata, pessoa implicante, pessoa rabugenta, pessoa que, meu Deus do céu, não acredito que essa pessoa... Perdoa, querido. Ama essa pessoa, perdoa essa pessoa. Está me compreendendo? Olha, meus irmãos e minhas irmãs, escute isso aqui que eu vou dizer para vocês agora. Nada pode ser mais cruel na vida de uma pessoa como as grades invisíveis do ódio. O ódio, ele com o tempo, ele começa a soltar aquela baba no canto da boca, sabia? Ódio, aquela coisa assim que flui, vem lá do subsolo do inferno. E você começa a beber aquilo, sorver aquilo. E vai consumindo, sabe, irmãos, as entranhas da alma, isso silenciosamente. Silenciosamente. Igual você, dia a dia você vai tomando veneno, quando você não perdoa, você vai tomando um pouquinho de veneno hoje, um pouquinho de veneno amanhã, esperando que a pessoa lá morra, que você tanto odeia. Não, irmão, vai lá e fala, olha, eu errei com você, falei mal contra você, tenho raiva de você, mas o Senhor falou comigo, então me perdoa. Eu não vou te perdoar você não. Então, eu perdoo você por você não ter me perdoado. E sai, e vai embora. Aí deixa a batata quente na mão dela lá. Mas temos que perdoar, irmãos. Queridos, as pessoas que de fato elas não conseguem perdoar, elas adoecem. Quem não perdoa, irmãos, não tem saúde emocional. E o que é pior, não tem comunhão com Deus também. Porque você vai orar ao Pai, quem que vem na tua mente? Aquela pessoa. Meu Deus do céu. Aí você vai dormir à noite na cama, um sono tranquilo, a pessoa está ali do teu lado. Cobrando. Tinha uma pessoa ali no estado de São Paulo, um dia ela veio falar para mim o seguinte, naquela época, um irmão lá pediu para ela um dinheiro emprestado, uma quantidade grande. Então, um determinado tempo, que era o dia de quitar a dívida, ele não falou nada, não pagou, era uma pessoa muito tímida. E de repente esse irmão apareceu com uma camisa nova. E ela falava, olha lá, aquele desgraçado lá não tem dinheiro para me pagar, mas para comprar camisa nova tem. E então, um dia essa pessoa veio falar comigo, o que eu faço? Perdoa. Você quer se ver livre? Perdoa a dívida. Eu não vou fazer mais conta. Não, vai lá e fala para ele, lembra aquele dinheiro que você me deve? Não precisa me pagar mais não, está perdoado, perdoa a dívida. Aí ela começou a ser feliz, começou a ter paz, começou a orar mais, ler mais as escrituras com prazer, porque é perdão, irmão. Perdão é algo tão maravilhoso, né? Então você foi perdoado, perdoa. Tiago, ele fala assim, em Tiago capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, escute aqui esse versículo, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós queremos que Deus trata conosco com misericórdia, não é assim? Mas quando nós oramos para que o Senhor trate com outro irmão, né? Senhor, trata com ele, pesa a tua mão sobre a vida dele, mas para nós é misericórdia. Nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de misericórdia. Olha só, abra lá em Miqueias, por favor, Miqueias capítulo 7, muito interessante esse texto aqui, aí pertinho de Naum, viu, irmãos? Miqueias capítulo 7,
perto de Naum, né? 7, vamos ler os versículos aqui 18 e 19. Para quem tem a Bíblia atualizada, e a página é 1214, ok? Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Veja aqui, irmãos, que texto maravilhoso, que texto lindo, que texto tremendo. Diz assim, verso 18: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas? Aqui está no passado, perdão está no passado, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Irmão, que Deus é esse? E o versículo 19, ele diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí um irmão escreveu assim: proibido pescar. Quando Deus perdoa, Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Não é para ninguém mais mexer. Lançou nas profundezas do mar. E na Nova Jerusalém, Apocalipse vai dizer o seguinte: que o mar já não existe. O que Ele fez com os nossos pecados, irmãos? Deu fim de uma vez por todas, definitivamente. Estou lembrando aqui de uma história que aconteceu, uma história espanhola, de um pai e um filho que eles se separaram. Eles brigaram e o filho foi para um lugar e o pai, eles se separaram. E não foi tratado aquele assunto entre os dois. E o pai sentia muita falta do filho e chorava noites, e o filho muita falta do pai, mas aquilo que o filho cometeu foi algo muito grave. E o filho, puxa vida, meu pai não vai me perdoar. E o pai saiu em busca do filho e procurou por diversas cidades lá da Espanha e não o encontrou. Então, depois de muitas tentativas, ele resolveu colocar ali, irmãos, o nome, fazer no jornal, um jornal que era bastante, tinha uma divulgação muito grande lá na Espanha, foi em Madrid. Ele colocou lá um anúncio, nesse anúncio do jornal estava escrito o seguinte: meu filho Paco, aquilo que você fez para o papai está perdoado, não me lembro mais, eu te amo. E se você estiver lendo esse anúncio, filho, me encontra comigo amanhã, meio-dia, na redação deste jornal aqui de Madrid. E esse filho viu esse anúncio do jornal, olhou, deixou tudo e foi para a redação desse jornal. Meio-dia ele estava lá. Quando o pai chegou, tinha lá mais 300 filhos, chamado Paco, que veio reconciliar com seu pai e achou que era o recado para eles. Irmãos, nós somos uma geração de pessoas feridas e machucadas emocionalmente pelas trombadas da vida. Deus em Cristo nos perdoou, Ele nos sarou, porque o perdão de Deus nos sarou. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara. Então nós fomos perdoados. Agora, normalmente, irmãos, as pessoas que de fato elas não perdoam, elas não têm alegria e elas vivem uma vida na masmorra, numa prisão existencial. Agora, Jesus Cristo, Ele foi meridianamente, que palavra difícil é essa, né? Meridianamente, claro, dizendo que quem não perdoa não pode orar e não pode também ofertar. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, rapidamente, em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24.
Evangelho de Mateus 5, 23 e 24. Esse aqui é o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Jesus, ele diz assim, no verso 23, Mateus 5, verso 23. Se, pois, ao deixares ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Porque, irmãos, quando o Senhor, para receber algo de nós, tem que ser algo totalmente santificado a Ele. E o Senhor vai receber algo de nós, como nós somos seus filhos, com atitudes de filhos que perdoam, porque nós fomos perdoados. E o perdão, irmãos, ele sara e cura. Não é sara-cura não, ele sara e cura. Tem muita gente vivendo uma vida adoecida, com vidas ressentidas, e então ela começa a adoecer. Então, o perdão, ele é uma necessidade para a cura da alma. A prática do perdão. Todos nós sabemos que o perdão não é fácil, mas ele é necessário, irmãos. Nós temos que liberar perdão para todos aqueles que nos ofendem. Quem não perdoa, não tem paz. Quem não perdoa é castigado com os verdugos ali da alma. Então, o perdão, ele cura, o perdão, ele liberta, o perdão, ele restaura, o perdão, como disse o irmão do passado, o perdão, ele é a faxina da alma. Quem perdoa está fazendo uma faxina na sua própria alma, na sua própria mente, que ele se referia, mas que é a questão da alma. Por isso que o perdão, ele é asepsia da alma. Então, asepsia da alma, essa palavra aqui, asepsia, diz que quando nós perdoamos, a asepsia, que é gerada pelo perdão, vai impedir de nós atrairmos muitas doenças. Doenças que são elas, muitas vezes, porque aquelas doenças de estimação que nós cultivamos, porque tem muita gente que não quer ser curada, porque ela tem no recôndito ali da sua alma as suas angústias, as suas amarguras. São pessoas que são estouradas, elas estouram facilmente, é um pavio curto, riscou, pegou fogo e queima todo mundo que está ao derredor. Perdoa. Minha esposa foi embora com outro homem, perdoa. Vai sofrer por um pedaço de gente? Perdoa. E vice-versa também. Me trocou para o outro. Irmãos, fico lembrando aqui dos irmãos de José. Lembra? Quando Jacó morreu, o pai de José, os irmãos de José ficaram muito aflitos. Nosso pai morreu. Era a nossa salvaguarda, quem sabe, né? E agora, nosso pai morreu. Nosso irmão José é rei do Egito. Mas vamos ver essa cena lá, irmãos. Abra lá em Gênesis, capítulo 50. Irmãos, que cena linda aqui. Irmãos, isso aqui deve encher os nossos olhos de lágrimas e o nosso coração de alegria, de regozijo. 50 de Gênesis. Vamos ler os versículos aqui, a partir do versículo 15. Gênesis 50, a partir do verso 15. Diz assim a palavra. O primeiro livro aí da Bíblia, capítulo 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos.
e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam, porque José entendeu, irmãos, porque os irmãos deles fizeram isso, intentaram o mal, mas porque a mão de Deus estava por trás de tudo isso. Então José chorou. Como não vou perdoar os meus irmãos? São meus irmãos, filhos de meu pai. Ele continua dizendo: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Veja a resposta, José aqui está tipificando Cristo. Respondeu José: puxa, que palavra linda, irmão. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, e eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Você entende, irmãos, o que é uma vida de perdão? José não poderia vingar deles, mas ele não fez isso. Ele chorou, porque ele ama. A gente só vai perdoar quando, em primeiro lugar, nós amarmos o Senhor. Queridos, quando uma pessoa, ela guarda mágoa, aquilo vai como que somatizando dia a dia, vai somatizando, e aquilo vai se interiorizando, e aquilo vai apodrecendo dentro de si, e aquilo vai entrando para o seu organismo, e vai destruindo as defesas imunológicas do seu organismo, e você vai adoecendo fisicamente e emocionalmente. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela constata que mais de 50% das pessoas, irmãos, que passam pelos hospitais são vítimas de doenças psicossomáticas. O que é doenças psicossomáticas? Doenças de origem nervosa. Entende, irmãos? E de onde que vem essa origem nervosa? Falta de perdão. Você vai adoecer, você vai perder a alegria. Agora, onde o pecado foi perdoado, não haverá mais doente. Abra comigo aqui em Isaías 33, versículo 24. Livro do profeta Isaías 33, versículo 24. Coisa muito interessante. Me dê mais 2 minutinhos para nós encerrarmos. Isaías 33, 24, a palavra de Deus, ela diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então, qual que é a causa da saúde? Perdão da sua iniquidade. Então, não pode haver gente doente. Então, todo filho de Deus que foi perdoado e perdoa, são homens e mulheres sarados e saradas. Percebe? Não falando de academia, não. Falando de sarado na sua alma. Pensar que é o saradão, a saradona, não é nada disso, irmãos. Entenda uma coisa, que o pecado, ele escraviza o homem. E Jesus nos liberta verdadeiramente como servos da justiça, e para sermos servos da justiça e para praticarmos a justiça. Quem odeia, certamente é escravo do ódio. O ódio faz tão mal para nós, irmãos. A palavra fala assim: quem odeia seu irmão, 1 João capítulo 3,15, é assassino, é homicida, e todo homicida não tem em si permanentemente a vida eterna. Muito sério isso, irmãos. Então, quem ama e perdoa é servo do amor. Lembra que Jesus disse lá em João 13, 34 e 35? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Queridos, graças ao Senhor. Salmo 103, verso 10, a palavra fala assim, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Imagina se Ele voltasse atrás e nos tratasse consoante os nossos pecados. Estaremos perdidos. Mas por que você foi aceito? Porque quando você creu no Senhor Jesus Cristo, que você morreu e ressuscitou com Ele, Cristo é a sua vida, Deus lhe aceitou. Não por aquilo que você é, mas por aquilo que Cristo é e por aquilo que Cristo fez. E agora Ele colocou dentro de nós a vida do seu Filho, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele nós estamos completos. Qual é a nossa dificuldade em perdoar aqueles que pisam no nosso calo, aqueles que nos machucam? Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Aí depois ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Percebe? Nós vamos errar com muita gente, vamos ofender muita gente, mas vamos lá e vamos pedir perdão para elas, porque eu creio que você não vai querer viver uma vida adoecida, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então perdoa e você vai ser sarado. Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse tempo. Estivemos aqui reunidos, analisando, Pai, vendo a Tua palavra. Obrigado porque Tu és um Pai tão amoroso, tão providente. O Senhor tem falado aos nossos corações de uma forma tão rica e amorosa. Continue, Pai, falando, continue se revelando. Faz de nós, homens e mulheres, perdoadores, porque já fomos perdoados na cruz em Cristo. E nos dê, Pai, uma semana guardados em Teu nome, abençoado em Teu nome, Pai, porque em Cristo nós somos abençoados. Obrigado por essa noite. E é em Cristo que nós oramos. Amém.